Olá, começa agora o episódio 35 do Pauta Pública, comigo, Andréa Dipp, com Clarissa Levi. Oi, Clary! Oi, Dipp! Oi, gente! Nesse ano que teve 2 carnavais, hoje a gente vai falar sobre um enredo que infelizmente é a cara do Brasil de Bolsonaro. Uma história que foi apurada pelos repórteres Bruno Fonseca e Alice Maciel, que vão estar com a gente no Pauta Pública. É mais uma história para esse desfile bizarro que a gente vem acompanhando desde 2018, né? E na comissão de frente, o secretário de Fomento à Cultura promete mais de R$1 bilhão da Lei Rouanet para a criação de conteúdo pró-armas. E na alegoria, a Secretaria de Cultura aprovando, também pela Lei Rouanet, um livro sobre a história das armas no Brasil. E nisso, quem vai investir o valor de R$336 mil é a Taurus, a maior fabricante de armas no Brasil. E nesse clima de quarta-feira de cinza sem fim, a gente vai conversar então com o Bruno e com a Alice, que vão detalhar essa apuração pra gente. No A Boa do Pauta, o Ricardo Terto vai trazer as dicas que a gente separou, que de alguma forma tem a ver com esse papo. E para a gente não perder aqui o andamento, chega de esperar. Alice, Bruno, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite novamente. Obrigada, Dipp, Clarice, pelo convite. É sempre um prazer participar do Pauta Pública. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de estar aqui. Bom, gente, eu acho que a gente pode começar, então, falando sobre a Lei Rouanet em si, né? A gente estava conversando sobre isso antes de gravar o programa e o nosso produtor, o Ricardo Terto, comentou o quanto as pessoas não sabem, na verdade, como essa lei de fato funciona, né? E que, enfim, isso, na verdade, deixa toda essa história da reportagem ainda mais bizarra, né? Então, queria pedir para vocês começarem um pouco desse básico, assim, de falar um pouco sobre a Lei Rouanet em si. Então, a Lei Rouanet era o principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil. Ela autoriza, né, os produtores a buscar os investimentos privados para financiar as iniciativas culturais. Ela não é um financiamento, né, para o produtor cultural, para o artista, para as peças de teatro. Ela é um incentivo. Então, o projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura e, a partir de então, o produtor, o artista, ele vai buscar, junto às empresas, esse apoio e essas empresas vão ganhar incentivo fiscal. Então, ela funciona dessa forma, porque muitas pessoas, e isso foi usado, inclusive, pelo governo federal, né, que foi uma fake news espalhada, que é como se os artistas se beneficiassem financeiramente, estivessem enriquecendo por meio da Lei Rouanet, o que é uma mentira. É sempre aprovado um projeto e esses recursos eles são financiados pelas empresas que ganham esse incentivo e é todo o projeto. Um show, por exemplo, vai pagar não só o artista, mas também todas as pessoas envolvidas na produção, o cenário, a luz, o pessoal do som. Então é interessante isso que a Alice estava apontando, porque a Lei Rouanet ela foi muito utilizada, né, desde a época da campanha do Bolsonaro e mesmo no início do governo dele, por bolsonaristas e pelo próprio presidente para criticar, por exemplo, artistas que eles consideravam do outro espectro político, né? Então foi muito comum, por exemplo, mesmo na pública, quando a gente fazia checagem de fatos, a gente via, por exemplo, mentiras rodando em relação a nomes de artistas como Caetano Veloso, outros artistas que são, né, se identificam numa posição política contrária do presidente Bolsonaro, dizendo que eles estariam embolsando milhões pela Lei Rouanet para o bolso deles. Isso foi uma estratégia muito constante, assim, né? O próprio presidente já chamou a Lei Rouanet de desgraça. O que a gente via muitas vezes nas redes sociais era essa desinformação, como se o dinheiro da lei fosse um dinheiro que saísse diretamente de um cofre público para ir para o bolso de uma pessoa, né? A lógica da lei é que ela pensa que um espetáculo cultural, por exemplo, um evento cultural, ele já traz um benefício para a sociedade que justificaria, né, que empresas elas pudessem, ao estar patrocinando esses eventos, elas pagassem menos impostos, né, assim. Então a ideia é que o dinheiro que o governo receberia de contribuição dessas empresas, ele já estaria sendo, né, aplicado na sociedade através dos eventos culturais. E agora passando um pouco para a matéria em si, né? Aliás, quem não leu, depois do Pauta Pública, corre ler. A matéria traz algumas falas, né, do André Porciúncula, então secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, e então responsável por analisar e aprovar propostas para a Lei Rouanet. E essas falas, elas são, ao mesmo tempo, surreais
e bem diretas em seus objetivos, né? Assim, ele fala, por exemplo, essa coisa sobre fazer com que as armas de fogo sejam Miss na passarela, né? Ou então ele fala a princesa. Enfim, ele usa algumas analogias um tanto interessantes, né, para falar das armas de fogo. E depois ele vai falar em guerra cultural, ele vai falar no valor de atuar no imaginário das pessoas, né? Inclusive ele cita a tropa de elite. Então, apesar dessas analogias um tanto bizarras, ele tem uma claridez ali de pensamento e de objetivos, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que o que surpreendeu muito nessa fala dele, e também teve uma fala do secretário de Cultura, do Mário Frias, que eles deixaram muito nítido ali que existe realmente uma estratégia política de transformar o imaginário, né, das pessoas por meio da cultura para que elas, né, utilizem e apoiem a pauta armamentista. O Mário Frias, por exemplo, ele usa como exemplo a Tropa de Elite, que ele diz que foi um filme que pode ter incentivado as pessoas a terem votado num coronel. Então, isso eu acho que fica muito claro na fala deles, dos dois. É uma estratégia política de governo mesmo. Eu acho que é interessante porque essa fala, né, as falas, né, dos dois secretários, elas são ao mesmo tempo contraditórias com o que você esperaria, talvez, do governo, por todas essas declarações, né, que a gente até já mencionou aqui sobre a Lei Rouanet, mas ao mesmo tempo também, como a Alice disse, muito estratégicas e claras, né? É como se fosse até uma cebola, assim, que vai se descascando de argumentos, assim, né? De início, você tem esses argumentos iniciais que seriam, não, investir em cultura é perda de tempo, a cultura que ande por suas próprias pernas, né? As empresas privadas que queiram bancar, mas o governo não tem que entrar nisso. Mas, de outro lado, você vê que, na verdade, né, assim, a estratégia do governo acaba sendo de que, se for para determinados fins, né, determinados objetivos que eles consideram importantes, aí valeria ter esse investimento da cultura. Eu acho que é interessante porque as falas deles, de certa medida, deixam muito claro como eles reconhecem, sim, que a cultura é uma questão importante, né? Eles dizem que, inclusive, isso, a bandeira, né, dos dois é de que o apreço às armas, né, o porte de armas seria um direito do cidadão e que seria um direito legítimo. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que eles só vão conseguir implementar isso, para além das mudanças legislativas ou de decretos que o Bolsonaro faz, se as pessoas concordarem culturalmente com isso. O que eu acho que essas falas dizem é que cultura não é uma questão secundária para eles. Cultura não é uma questão que pode ser desprezada. Acho que a questão é que a cultura é um espaço de embate e que para eles é muito importante que nesse embate vença as estratégias que eles consideram mais importantes. O secretário ele fala de 1 bilhão que poderia ser utilizado por pessoas que produziriam conteúdos pró-armas para mudar a mentalidade do brasileiro, né? É muito dinheiro. Quando você pensa nisso, por exemplo, naqueles discursos anteriores de Caetano Veloso recebendo não sei quantos milhões para um show, você perceberia uma contradição, mas o que acho que a fala acaba deixando claro é isso, né? A questão não é necessariamente se tem ou não tem dinheiro, mas talvez qual que é o fim cultural, né, para esse dinheiro dentro de uma estratégia. Só acrescentar uma fala do Mário Frias, que eu achei muito forte, que ele fala que, abre aspas, né? Se a gente acredita em armas, a gente precisa criar heróis. E ele fala que não é a partir de números que eles vão convencer a população jovem de que eles querem um Brasil melhor, e sim a partir da cultura. Eu acho que essa frase mostra muito essa questão ambígua, né, que o Bruno falou. Pois é muito interessante como na reportagem vocês conseguem trazer, assim, mostrar nas falas deles que tem um pensamento estratégico, né, por trás disso, assim, e tem um objetivo muito claro. E aí, falando sobre a outra reportagem que vocês fizeram, que me parece aqui ter um exemplo claro disso em prática, assim. Eu queria pedir para vocês contarem para a gente sobre essa investigação do caso do livro Pró-Armas, né? Que, pelo que eu entendi, foi aprovado ali o projeto pelo mesmo secretário, no âmbito da própria Lei Rouanet. Então, eu queria entender como é que a Taurus entra na jogada e qual que é o tamanho do investimento para esse livro da história das armas no Brasil. Eu acho que é até interessante pontuar algumas coisas, até que surgiram a partir da reportagem, né? A Taurus é uma empresa, né, que produz armas, uma empresa brasileira, assim, bastante grande, né? Ela é uma das principais fabricantes de armas leves em nível mundial, né?
E ela, claro, ela está dentro das empresas que poderiam acessar a Lei Rouanet para poder promover eventos culturais. Inclusive, na apuração, a gente viu que ela já vinha utilizando a Lei Rouanet em anos anteriores para eventos, em tese, que não diferenciam muito de qualquer outra empresa fazia, né? Eventos culturais de música, de orquestra, né, em outras cidades do Brasil. Então, assim, esse tipo de utilização da Lei Rouanet está dentro daquilo que já é esperado e que outras empresas de outros tipos também fazem. O que chamou a atenção, né, que foi o destaque dessa reportagem, é porque ela justamente conseguiu aprovar um livro sobre história das armas no Brasil e que dentro da descrição desse projeto, ela batia muito com aquilo que o ex-secretário estava prometendo, né, assim. Você pode pensar, né, um livro, por exemplo, histórico, que traga algumas histórias de armas, também faz parte, né, de uma produção de conhecimento que poderia acontecer. Mas isso acontecendo, sendo bancado, né, o único patrocinador desse livro, inclusive, até o momento da reportagem, era a Taurus. Num contexto onde o secretário de Cultura, responsável por aprovar os projetos, diz que os conteúdos deveriam explicitamente promover uma mudança de mentalidade para as pessoas apoiarem as armas, você levanta o questionamento se esse projeto foi aprovado, né, por se enquadrar dentro dos critérios da Lei Rouanet, ou se foi aprovado por talvez cumprir com esse objetivo que o secretário estava apontando. E 2, qual que vai ser o tratamento em relação a esse livro? Se vai ser um tratamento realmente histórico, cultural, que fale, né, de um registro assim, desse debate sobre os de armas no Brasil, ou se por ele, né, inclusive, ser patrocinado por uma empresa que vive, né, que lucra vendendo armas, isso vai ter alguma influência nesse direcionamento. Acho que é até importante a gente levantar isso, porque os projetos para a Lei Rouanet, né, eles vão abarcar diversos tipos de temas assim, diferentes. Né? Armas poderia ser um deles, inclusive, numa perspectiva histórica. O que a gente achou engraçado é que justamente as palavras mais claras e mais direcionadoras, que não deveria, inclusive, nem ser a competência, né, do Ministério da Cultura, ele deveria estar mais preocupado se o orçamento vai bater, se esse projeto vai ser realizado, quanto de retorno ele vai trazer para a sociedade, né, assim, se ele vai ser viável ou não. As palavras do Ministério não foram nesse sentido de viabilidade, né, foram de um interesse político que, inclusive, tem a ver com as decisões do próprio presidente. Gente, depois de publicada a reportagem, e aqui acho que vale dizer que teve uma repercussão enorme, apareceu do Jornal Nacional a Folha de São Paulo, queria saber o que aconteceu. O ex-secretário Porciúncula ou outras autoridades se manifestaram? O que rolou? Logo no dia que a gente publicou, ele compartilhou a matéria nas redes sociais, dizendo que ele estava reforçando o que ele havia dito antes. Ele escreve: reforço, usem a Lei Rouanet para produções culturais que mostrem a importância da arma de fogo para a nossa civilização. E é importante destacar que ele saiu do cargo, né, do governo, no dia 31 de março, e ele é pré-candidato a deputado federal pela Bahia, pelo partido do presidente Bolsonaro, PL, e ele é um candidato do movimento pró-armas. Então, de alguma forma, isso ele usa como fazendo campanha, né? É voltado para o eleitorado dele. Essa convenção, onde ele fala isso, foi um evento, uma convenção do movimento pró-armas. Naquele evento tinham vários empresários que são possíveis, inclusive, financiadores da campanha dele, né? Acho que a repercussão foi bem nesse sentido que a Alice disse, assim, né? A gente não foi questionado pelas reportagens, né? Nem pelo ex-secretário, né? Nem pelos bolsonaristas, no sentido de que a informação estava errada, e muito pelo contrário, e é isso até que chamou a atenção da gente, né? Eles não têm um tipo de pudor, assim, em defender que as políticas públicas estão sendo direcionadas para a questão do armamento. E até isso que a gente chamou a atenção, assim, na reportagem, né? Essa discussão, ela não foi feita numa comissão, por exemplo, dentro da Secretaria de Cultura. Isso não foi publicado num edital, numa ata, né? Foi uma conversa num evento específico, né, para pessoas pró-armas, no qual há um direcionamento de uma política pública para um fim que também, esse mesmo fim, ele está de acordo com os fins eleitorais das pessoas que estão ali dizendo, né? Acho que essa é uma das questões que a gente queria pontuar, assim, né? Antes de entrar numa discussão se é a favor ou não do armamento, acho que o que a gente tenta levantar na reportagem é de como essa mistura, assim, né? Do direcionamento da política pública com o interesse pessoal, do direcionamento da política pública com as campanhas, assim, eleitorais das pessoas que ocuparam esses cargos.
É até curioso que numa das falas, né, do secretário, ele diz que o Mário também é CAC, que é a sigla para caçadores, atiradores e colecionadores. Ele diz, nós adoramos atirar. É essa mistura, assim, do que é o interesse pessoal, do que eles gostam de fazer na vida pessoal deles, com o que seria uma política pública, né? Acho que isso que é o importante, às vezes, a gente levantar, assim, né? Para não entrar, às vezes, naquelas polêmicas, né? Que a gente vê, inclusive, né, nós jornalistas, às vezes, somos muito atacados depois dessas reportagens, dizendo que a gente só fez isso por ser contra ou a favor de algum tema, né? Acho que o importante é levantar de como existe uma falta de transparência, né, de que esses critérios estavam ali por trás das decisões, né, do que seria aprovado ou não. Acho que era importante, né, assim, é dinheiro público, são cargos públicos, políticas públicas. Esses critérios tinham que ser explicitados e não depender de que jornalistas encontrassem isso num vídeo, né, assim, numa gravação. E além da falta de transparência, acho que é da falta de separação, né, entre o que é a pessoa pública e os interesses privados, né? E acho que isso que você está dizendo, Bruno, também me faz pensar quanto esse desmonte da cultura, mas que acontece também em outros espaços, em outras instâncias desse governo, mostra isso, né? Assim, mostra que é muito fácil simplesmente subverter essa narrativa deles, ela é volátil, né? Super, e a gente começa a ter dificuldade de separar o que é a figura pública do que é a figura pessoal. O que é o interesse de política pública para o Brasil, que seria legítimo, que movimentaria a economia, que geraria renda, do que é o interesse pessoal de uma pessoa que gosta de atirar, que gosta de ser atirador, que quer ter mais armas em casa, né? E acho que a gente viu isso, né, no governo atual em várias áreas. No meio ambiente foi assim, né? A gente se confundia, né? Toda aquela discussão do Bolsonaro para liberar ou não liberar, flexibilizar ou não questão de pesca em determinadas unidades de conservação, a questão da mineração. A gente vai se perdendo um pouco no que está sendo uma política pública para o país, né? Que seguiria determinados critérios, que gerariam retorno para a sociedade, mesmo que fosse uma parcela da sociedade, com o que é o interesse pessoal, o que são as crenças pessoais, as religiões pessoais, né, de cada um. Vai ficando uma mistura e a gente acaba não entendendo, às vezes, se o que está por trás é porque a pessoa gosta e quer ter mais liberdade para aquele determinado assunto ou se é uma estratégia mesmo de construção de política pública estatal. Falando de política pública, cargos públicos e pessoas públicas, eu sei que essa não é nem de longe a primeira investigação que vocês fizeram sobre armas e pessoas próximas ou integrantes do atual governo. Então, Alice e Bruno, eu queria aproveitar esse gancho aqui para pedir para vocês contarem, para quem está nos ouvindo, o que vocês já apuraram e o que chamou a atenção de vocês, assim, nessa presença da pauta armamentista bem perto do governo. Uma das reportagens que a gente fez, né, durante a pandemia foi justamente de uma mistura, assim, né, de interesses econômicos que envolvia uma empresa de blindagem no Rio de Janeiro, né, e que ela fez lobby junto ao Eduardo Bolsonaro. A gente viu que um dos sócios dessa empresa era um americano dos Estados Unidos, Daniel Beck, que é um militante e apoiador, né, do ex-presidente Donald Trump, que estaria envolvido naquelas manifestações, né, que culminaram na invasão do Capitólio do Congresso americano. E a gente viu como essa empresa de blindagem, utilizando tanto essa abertura, né, facilitada com o Bolsonaro, né, com o filho de Bolsonaro e com pessoas próximas ao governo, estava conseguindo expandir os seus negócios no Rio de Janeiro e que envolviam não só a blindagem, mas também com outros pés, assim, clubes de tiro, segurança privada. A gente foi percebendo que esse meio, assim, armamentista, ele acabava culminando em várias áreas que, né, até por uma lógica, né, do próprio meio, atuam juntas, mas que acabam esbarrando nesses interesses econômicos que são facilitados por essa proximidade política e ideológica. É importante a gente também lembrar que uma outra reportagem que a gente fez é que a gente mostrou que a irmã do atual ministro do Meio Ambiente, ela é uma das sócias da Glock, né, uma das principais empresas também fabricantes de armas no mundo e que é bastante defendida pelo próprio Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, ele inclusive tinha se metido em algumas polêmicas porque ele criticou a Taurus, né, a do livro da Secretaria da Cultura que a gente revelou, em defesa da Glock. A gente mostrou, né, que uma das sócias da Glock é justamente a irmã do atual ministro do Meio Ambiente. Para a gente fechar essa conversa, então, queria perguntar para vocês o que mais chamou a atenção, assim, uma curiosidade, alguma coisa que de repente não tem entrado na matéria, mas que chamou a atenção de vocês fazendo a reportagem. Essa semana teve episódio do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro,
né, que disparou sua arma de fogo acidentalmente no saguão do aeroporto em Brasília. E os estilhaços atingiram uma funcionária, não causou ferimentos sérios, né, mas foi um episódio que é a cara desse governo. O Milton Ribeiro, ele tem registro de CAC, assim como o Mário Frias e outros ministros do governo Bolsonaro. É até interessante você ter perguntado isso, Dipe, porque a gente, continua apurando essa situação. A própria Alice foi no aeroporto lá de Brasília para tentar entender um pouco, como que foi o cenário desse tiro acidental. E eu conversei com um especialista de armas até dos Estados Unidos, Ele trabalha com isso há muitos anos e quando eu fui relatando, inclusive, essa situação do Milton Ribeiro, ele se chocou. E a primeira coisa que ele me disse foi que isso demonstra um despreparo absoluto, assim, de uma pessoa em portar uma arma, assim, Ele disse que não faz menor sentido, assim, isso mostra uma imperícia completa de uma pessoa que tenta destravar ou guardar ou passar uma arma num saguão de um aeroporto e que isso não condiz nem com as boas práticas das pessoas que defendem, terem armas e terem porte de armas, assim, Ele até me explicando, ele disse que até é bom a gente evitar, assim, termos na voz passiva dizendo que a arma disparou, que o gatilho disparou sozinho, porque ele me disse que isso é a raridade da raridade. Precisaria ser um defeito técnico na arma que teria levado a um disparo por si só. Que o termo correto, inclusive, entre as pessoas, que são defensoras do porte de arma é que foi um disparo por negligência. Então isso mostra assim, uma situação bastante crítica assim, em relação a uma pessoa que tem um porte de arma, segundo reportagens até recentes, depois de ele ter se tornado ministro, e que mostra um despreparo técnico em relação à arma que ele estava carregando. Gente, muito, muito obrigada. Foi ótimo ter vocês aqui com a gente e espero que voltem em breve com outras bombásticas e maravilhosas reportagens como essa. Muito obrigada, gente. Foi uma ótima conversa. Espero voltar em breve. Obrigado, também agradeço pelo convite e peço para todos para acessarem a Pública e continuar acompanhando a nossa cobertura. E a gente quer te convidar para conhecer o podcast Dissidentes, parceiro do Pauta na Rádio Guarda-Chuva. Conduzido por Renan Suquevicius, o Dissidentes se aprofunda em reflexões sobre afetividade, sexualidade e gênero. A primeira temporada está completinha no seu tocador favorito e vale muito a pena para quem quer se aprofundar nesses temas de uma forma inteligente e sensível. Escuta lá. E chegou a hora do A Boa do Pauta, com dicas que a gente escolheu que de alguma forma tem a ver com o papo que vocês acabaram de ouvir. Para se ler, a dica é uma das reportagens citadas nessa conversa. Empresa brasileira de blindagem ligada a militares de Trump multiplica capital em 13 vezes e acumula dívidas. Publicada em maio de 2021, a reportagem da Pública mostra como o capital social da Combat Armor Defense do Brasil aumentou 1.244%, saltando de 1 milhão para mais de 13 milhões em um período de apenas 1 ano e 7 meses. O link está na descrição do episódio. Para se ver, a dica é o filme Medida Provisória. A estreia na direção de Lázaro Ramos fala sobre um futuro distópico em que o governo brasileiro obriga os negros do país a irem para a África. Caso você não saiba, o filme enfrentou uma perseguição antes mesmo de ser lançado. O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, disse que o filme foi bancado por recursos públicos e que quer acusar o presidente Bolsonaro de racismo. E ainda disse que o filme deve ser boicotado nos cinemas. Ou seja, é um argumento ainda maior para que você veja a Medida Provisória o quanto antes e quantas vezes puder. E para se ouvir, nesse papo de Lei Rouanet, um dos primeiros casos utilizados para causar antipatia pela lei foi o financiamento de um projeto da Maria Bethânia, de um blog de poesia que teria 365 vídeos dela recitando poesias. Lembram dessa história? Por causa disso, a dica para se ouvir hoje é o programa Tabuleiro, da Rádio Batuta, produzido pelo Instituto Moreira Salles. Apresentado por Maria Bethânia, o programa faz uma junção muito interessante entre música e literatura, relacionando, por exemplo, poemas de Carlos Drummond com as músicas de Chico Buarque. É sensacional e prova que uma das maiores artistas desse país mereceria qualquer incentivo só por ser quem ela é. Essas foram as dicas do A Boa do Pauta, episódio 35.
E a gente chega ao fim de mais um Pauta Pública. Vale aquele recado de sempre. Siga a gente no seu tocador favorito. Indique para quem você conhece, pode gostar dessas conversas. E nos dê aquelas 5 estrelas se você nos escuta no Spotify ou na Apple. Em 15 dias a gente está de volta. Então um abraço e até lá. Até lá, gente.